Amém? Amém. Louvado seja Deus. Um privilégio grande nós podermos reunir nesta noite para prestar um culto ao Senhor, porque sabemos que Ele grandes coisas fez em nosso favor, e aqui estamos nós para demonstrar a nossa gratidão a Ele e prestar a Ele um culto de adoração a Deus. Foi para isso que Deus permitiu a nossa estadia, a estadia de todos os seres vivos. Diz a palavra que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Para isso Ele nos criou. Nós estamos com fôlego porque Ele permitiu. Graças por isso estamos aqui para louvar e bendizer o nome dEle. Amém? Amém, Jesus. E isso é muito bom. É muito gratificante nós sentirmos desejo de estar na casa do Senhor para bendizer a Ele. Amém? Nós vamos ser breve, uma palavra que eu tenho certeza que é muito conhecida de todos nós, leitores da palavra, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, uma passagem muito conhecida, e nós vamos começar em 2 versículos antes, para nós compreender. Vamos começar no versículo de número 16 do 3. Amém? Amém. Que diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: A seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vá-te, Satanás, porque também está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Amém. Podeis assentar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, teu servo Lúcio
E nós pedimos a graça do Senhor, o Deus, sobre a nossa vida, para que possamos verdadeiramente compreender a vontade do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém. Pode exaltar. Eu disse que às 8:45 nós íamos encerrar, mas vai ser difícil. Só tem 3 minutos pelo aquele relógio ali. Então nós vamos postergar alguns instantes, mas vamos ser muito breve. Uma passagem que, sem dúvida, ela é de inteiro conhecimento nosso. E nós sabemos, através desta palavra, que da mesma forma que o adversário, ele fez várias propostas, várias promessas para o nosso Salvador Jesus Cristo, esse mesmo tentador, diuturnamente, ele está a nos oferecer algo para nos distanciar da presença do Senhor. É por isso que a palavra sempre ela nos exorta a nós estarmos em constantes vigilâncias. Nós precisamos estar sempre atentos, porque nós observamos que os reinos do mundo e as glórias do mundo, elas não pertencem ao Senhor. E todos aqueles que são prazerosos aos reinos mundanos e às glórias mundanas, o amor do Senhor não está nele. Nós observamos que ele, Deus do princípio, ele começou querendo pegar o Senhor Jesus pela boca, pelo estômago. Se tu és que essas pedras se tornem pão. Mas nós precisamos estar apercebidos que nós vivemos da palavra. O que nos sustenta é a palavra que sai da boca do Senhor. O pão sustenta essa miserável matéria, mas ela para nada serve, ela só serve para nos puxar para baixo. Mas o que faz o homem e a mulher permanecer firme é a palavra do Senhor. Graças a Deus. É guardar a palavra do Senhor no nosso interior e viver. Aleluia. Graças. E a gente observa que os convites para nós fazermos o que não agrada ao Senhor, eles constantemente eles surgem. E nós observamos aqui o adversário, o tentador, ele estava usando o quê? Usando a palavra de Deus, usando a própria palavra do Senhor para o poder pegar. Nem todo aquele que diz Senhor, nem tudo que parece. Eu vou dizer, os que vêm para distorcer a palavra e desviar a atenção do simples, da presença do Senhor, não é qualquer um. É pessoas que têm nomes famosos, é pessoas que, se nós formos até conversar com eles, é só através de audiência, e olhe lá, se não chegar até ao secretário, ao porta-voz, e dali mesmo ser dispensado. Essas pessoas é aquelas os quais o adversário usa, usando a palavra do Senhor para distorcer a palavra de Deus, para que nós não viemos viver a verdadeira palavra de Deus. Precisamos ficar apercebidos, porque o Senhor Jesus diz que nos últimos dias surgiria muitos falsos doutores, muitos falsos mestres,
e enganaria muitos. Mas nós também precisamos ter um cuidado maior também, até nas mínimas coisas, que talvez nós ficamos com medo desses famosos e prestando atenção no que eles dizem, e aquele que nada é usado também pelo adversário vem e distrai, né, os escolhidos do Senhor, porque diz a palavra que, se possível for, até os escolhidos serão enganados. E uma vez enganado, se não despertar rapidamente, naquela hora perderá a salvação. Vai ser aquele escolhido como aquelas 5 virgens loucas. Eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, 5 nércias, 5 distraídas, 5 descuidadas. E na hora que veio o grande grito, à meia-noite ouve-se o grito. Aí vem. Aleluia. Aí que nós precisamos estar percebido para saber aonde é que nós estamos e o que nós estamos fazendo naquele momento. Graças a Deus. Porque aí não dá tempo de comprar azeite, não dá tempo de acender a lamparina, não dá tempo de arrumar as vestes, não dá tempo de nada. Bendito seja Deus, aleluia. Vigiai, porque não sabeis a hora que ele há de vir. Aleluia. Os reinos mundanos, o adversário está oferecendo aí o tempo todo. E oferece para novo, mas oferece para velho também. Oferece para os jovens, mas oferece para os velhos. Precisa ficar apercebido. Porque as glórias, aquelas coisas que aparecem muito boas aos nossos olhos, aquilo serve para nos distanciar da presença do Senhor. E se ele voltar na hora do descuido, na hora que a lamparina já não tem mais como permanecer acesa, depois não adianta bater e falar: Senhor, a porta, depois que a porta fechar, não tem jeito. Mas hoje é tempo de nós ficarmos apercebidos. Nós sabemos que o que nos sustenta é a palavra do Senhor. Os reinos, essas coisas que distraem o homem, que distraem a mulher, que afasta da presença do Senhor, a todo instante vem. Mas precisamos estar apercebidos para não perder o foco. O foco é Jesus. O alvo é Jesus. O nosso alvo é o céu. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ficar muito apercebidos que tem estudiosos afirmando que a igreja salva não vai usufruir a salvação nos céus, que vai ficar com Jesus, mas não é no céu. Mas a palavra diz que ele subiu e ele descerá e levará. Para cima é o céu. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos tomar cuidado do que nós estamos ouvindo e o que é que nós estamos guardando. O apóstolo Paulo, numa certa feita, ele diz que nós precisamos ter 2 saquetel, um perfeito e um furado. Aquilo que você não discerne, coloca no saco furado e deixa embora. E vamos ficar naquilo que nós aprendemos no princípio. Falar no princípio eu aprendi errado. Então, o que está errado, põe no furado. E guarda somente aquilo que o Espírito do Senhor testifica dentro do vosso interior. Mas precisa buscar com zelo para saber qual o Espírito que está testificando dentro de ti. Graças a Deus. Porque hoje em dia é só pela graça que nós
seremos salvos, mas é só pela graça que nós sabemos qual é o verdadeiro e qual é o distorcedor da palavra. Aleluia. Mas todo aquele que tem buscado orientação no Deus vivo, nesse Cristo qual jejuou 40 dias e 40 noites, aquele qual está buscando entendimento nele e não cochilando, porque se adormecer é cochilar. Aí vem o esposo e se não estiver apercebido, sobrará. Amém? Glória a Deus. Os reinos do mundo estão aí, mas vamos distanciar desses reinos. Vamos distanciar dessas coisas, porque não existe. Não existe o verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, misturado com as coisas deste mundo. Fala, eu não misturo, eu só vou ali, esse ali é o perigo. Aí eu só faço isso aqui é o perigo. Vigiai. Vigiai, porque ele virá numa hora que nós não esperamos. É isso que eu duro. Diz o Senhor Jesus que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão haveria de vir, ele vigiar. E na verdade, os reinos do mundo, eles vêm com essa aparência muito boa. E o povo, que se diz povo de Deus, eles agora estão com esse negócio, ó, isso aí que esse homem está falando não tem nada a ver. Ó, isso aí que essa igreja prega não tem nada a ver. A salvação é assim e essa, e distorce. Mas aquele que foi comprado verdadeiramente pelo sangue do Senhor, ele não deixará se enganar por palavra nenhuma. Eu ia dizer por qualquer palavra. Aleluia. Ele sabe o que provém e o que não provém do Senhor. Então vamos vigiar e vamos fugir dos reinos mundanos. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. O que eu não consegui expressar, eu disse que ia ser 15 para as 9, mas ainda é 5. Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ser breve, porque são poucos versículos. Aleluia. 7:13. Aleluia. Pouquíssimos versículos para a nossa breve meditação nesta noite. Glória a Deus. Que possamos acatar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Tem um título aqui. E esse título aqui ele é muito sério. E diz: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Amém? Amém. Somente até aí. Pode assentar, Senhor nosso Deus. Eis a tua palavra. Dai-nos graça, Senhor. Dai-nos entendimento. Porque verdadeiramente nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Glória a Deus. serei muito breve. Sabemos que nós estamos aqui porque tivemos uma escolha.
E a vida de cada ser humano, de cada pessoa, ela é feita de escolha. Numa certa passagem, isso nós vamos estar no Antigo Testamento, numa certa feita, o Senhor diz assim: eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção para que viva. E aqui nós paramos novamente em dois caminhos. Às vezes a pessoa fala: ó, o adversário pôs isso no meu caminho. O Senhor coloca diante do homem, diante da mulher, diante do adulto, diante do jovem, queira ele ou não, o Senhor deixa diante dele dois caminhos. Aleluia, glória a Deus. Um da bênção e um da maldição. E nos deu o livre-arbítrio de escolher. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como você falar: não, eu não escolho nenhum. Para não escolher, tem que já estar sem fúria. Por quê? Se você escolher o caminho apertado, o caminho bom, é a sua escolha. Mas se você não optar de escolher o caminho bom, o outro automaticamente ele já está ao seu dispor e tu já vai usufruir daquilo, querendo ou não querendo. Porque o querer não é do homem, o querer é daquele que determina, é daquele que determinou. Aleluia. E por isso, nesta passagem aqui, destes dois versículos que nós lemos, o Senhor, Ele novamente nos deu uma instrução mais clara. O Senhor Jesus deu uma instrução mais clara. Ele diz: larga é a porta. É isso mesmo? Vou voltar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí já abriu mais o leque. O caminho fácil, o caminho que não tem nada a ver, o caminho do que eu faço o que eu quero, o caminho do que eu vou onde eu quero, o caminho do que eu visto o que eu quero, do que eu vivo do jeito que eu quero, é o caminho espaçoso. Esse é o seu desejo, é o seu caminho que você escolheu. Aleluia. Quando chega na parte do caminho, o Senhor falou: ó, porfiai, toma cuidado, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos, graças a Deus, aleluia, que entram, poucos aqui encontram. Nós automaticamente, as escolhas, elas são feitas, querer ou não querer, as escolhas já está decidida. Nós é que entramos por uma porta apertada, por um caminho, eu não vou dizer difícil, porque servir o Senhor não é o difícil. Ser abençoado não é difícil. Ter o Senhor como nosso ajudador, isso é bênção, não é difícil. É apertado porque eu preciso guerrear contra as minhas vontades. Graças a Deus. O difícil é eu vencer as minhas vontades. O difícil é eu ser compromissado com as coisas do Senhor. Aleluia. Então o difícil nesse negócio não é o caminho, o difícil sou eu. Eu que preciso
lutar, guerrear contra as minhas vontades, contra as minhas atitudes, contra os meus desejos. Glória a Deus. E por que eu li mais um versículo a mais aqui? Que nós precisamos ter cuidado. Para tomar cuidado, acautelai-vos, que eles venham ter vós. Às vezes você está dentro de casa e eles com as portas fechadas e os malditos já entram. Falar, eu não abri a porta, você ligou o seu aparelho de celular, o maldito já está ali te desviando para caminho torto. Aleluia! E eles vêm de mansinho, eles vêm te ensinando muito melhor do que eu estou expressando aqui. Muitos deles são muito famosos, são donos de emissoras, donos de canais de televisores, e eles são, como eles dizem, eles são muito influentes, falam muito bem, e vem de mansinho, diz o Senhor Jesus. Aleluia! Se tiver que brigar, vai brigar com o Senhor Jesus, que Ele diz que eles vêm de mansinho, como ovelha, disfarçado como ovelha, mas interiormente eles são lobos devoradores. Aleluia! E o Senhor diz: por seus frutos os conhecereis. Aleluia! Esse velho aí não sabe nem falar, pelo jeito nem alfabetizado é, mas eu conheço o caminho da verdade. Glória a Deus! Temos intimidade com o Senhor, conhecemos o Deus o qual nós servimos. Aleluia! Temos experiência com o Senhor. E não é só de pronúncia, porque se você conversar com eles te convencem que eles também têm experiência, e te muda o mundo, te mostra o mundo, igual quando Satanás mostrou para Jesus: aí tudo isso aí é meu. Eles ainda falam que é Deus que os deu. Eles vêm sorrateiramente, invadem os lares, invadem as vidas, invadem as famílias, disfarçadamente, mas precisamos tomar cuidado. Glória a Deus, aleluia. Tem grande assim, igual eu já expressei, mas também tem pequeno, porque o adversário tem as suas artimanhas. Ele usa esses que são influentes para enganar aqueles que também acham serem influentes e grandes, mas tem os trocadinhos aí também, os miudinhos aí também, com as mesmas perversidades, com as mesmas irresponsabilidades, com a palavra do Senhor e com falta de responsabilidade e respeito pela alma que o Senhor zela, que é a sua e a minha. Glória a Deus. Precisamos ser ativos. E para entender a vontade do Senhor, não precisa ser muito culto, precisa ter temor do Senhor. Graças Porque a Deus. diz a Santa e inerrante que o temor do Senhor é o princípio, ali começa a sabedoria do homem, começa a sabedoria da mulher, começa a sabedoria da criança. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Graças a Deus. Quem não teme o Senhor não é sábio. Quem não é sábio automaticamente é tolo. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos ser sábios no Senhor. Precisamos tomar as escolhas certas. E as escolhas certas é o caminho estreito. É o difícil? Já disse. Não é o difícil. O difícil é nós vencermos o nosso eu. Amém? O nosso eu é o difícil.
Eu faço o que eu quero, ou eu escuto a música que eu quero, eu ando com quem eu quero, eu vou aonde eu quero. Esse é o difícil de vencer. Aleluia. E ninguém não expressa, e ninguém tem nada com a minha vida, sou eu dono do meu nariz. Ninguém tem nada. Você tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Mas diante do homem, diante da mulher, o Senhor pôs a bênção e a maldição. Podemos tomar a decisão qual nós queremos para nós usufruir, tanto aqui quanto na vida vindoura. Amém? Aleluia. Eu não conseguia expressar, eu disse que ia ser rápido. O Espírito do Senhor faça os irmãos e as irmãs compreender. Exalta o Senhor com as palmas. Porque nós estamos aqui para glorificar o nome de